Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui o Pablo mais uma vez, é a primeira vez que ele está aqui fazendo live conosco. E hoje a gente vai falar sobre como economizar para o Plano do Canadá, porque afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, a economia é a base da prosperidade, e especialmente aqui no Canadá, onde o dólar tá R$ 4, e aqui o lugarzinho assim, ó, mequetrefe para você morar, você vai pagar R$ 8.000. Pelo menos aqui em Toronto, né? Lugarzinho mequetrefe, você vai pagar R$ 8.000. Então, são US$ 2.000. Então, vamos falar sobre economia para vir aqui para o Canadá. Como é que você vai fazer o seu planejamento, né, das suas economias mesmo, né? Para ter sucesso aqui no Canadá, não passar perrengue. O que você acha? Você acha que as pessoas passam muito, muito, muito perrengue financeiro? Seus clientes passam muito perrengue financeiro? Olha, eu digo que existem dois tipos de imigrantes. Aqueles que se preparam como devem se preparar e aqueles que não se preparam como devem se preparar. Uhum. Os primeiros têm uma vida mais tranquila em relação a quem não se prepara, né? Porque quer queira, quer não, tudo que você faz aqui, você vai precisar de dinheiro. E como você falou, o dólar a R$ 4 é uma lapada, né? Qualquer 300, US$ 400 é R$ 1.200, né? Então, dependendo do que você for fazer, de erros que você possa cometer aqui, pode sair bem carinho no final das contas. Então, ter um bom planejamento desde o Brasil é extremamente importante para vir para cá. Extremamente. Eu diria que o processo, o plano Canadá, não começa quando você pisa aqui. Quando você pisa aqui, é tipo 50%, 60% já passou. 50% ainda no Brasil se preparando, vendo como tudo funciona, se inteirando das coisas, né? E para já chegar aqui, já ciente de tudo. Hoje em dia, não tem desculpa para a pessoa não procurar se informar, para a pessoa não procurar saber as informações, para a pessoa, né? Eu, quando vim para cá 12 anos atrás, não existia nem Instagram. Então, para a gente, que old school, né, que veio aqui na Zantrola, achar informações sobre o Canadá eram bem mais escassas que hoje em dia. Hoje em dia, tu abre o Instagram, bota lá a hashtag brasileiros em Canadá, brasileiros em Montreal, Toronto, o que for, tu vai ter tudo, né? Tu vai encontrar pessoal, digital influencer que fala dia a dia, digital influencer que fala de finanças, digital influencer que fala de imigração, né? Ou seja, tem todo tipo de informação que você precisa. Então, não tem desculpa para não chegar aqui sabendo tudo. Às vezes é falta de tempo, né? Vamos combinar que tem gente que às vezes não tem tanto tempo assim para pesquisar tudo, mas assim, o mínimo que você precisa saber para mudar a sua vida, gente, isso é um planejamento de uma mudança total de vida. Você tem que dar um tempo para poder planejar a sua mudança de vida. E a parte financeira é a parte que as pessoas, eu acho, a parte da parte psicológica, é a parte que as pessoas mais pecam. Não, eu vou com o mínimo. Não, vai dar tudo certo, a gente se vira. Eu vou com o mínimo. Isso é arriscado, extremamente arriscado, né? Porque pode dar certo, pode dar muito certo. Eu conheço gente que veio para cá com um dinheirinho contado e que se o plano atrasasse um mês não ia dar mais certo, né? Mas é arriscado. O ideal é você vir, né, preparado para, porque, desculpe, perdoe a palavra, mas merda pode acontecer, problemas podem acontecer, né? Aquela E última. desculpa, não podem, vão acontecer. Né? Quem imaginava que a Covid ia bater do jeito que bateu aqui? Imagina o pessoal que chegou aqui na época da Covid e pensando, eu vou arrumar um emprego mês que vem. Pá, Covid, fecha tudo. E aí? E aí? Né? Então, essa questão de se preparar financeiramente para vir para cá é extremamente importante. Ok. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para o pessoal antes da gente partir para as dúvidas? Sim, principalmente para quem conhece pessoas que estão no Plano Canadá, que querem vir para cá, de encaminhar a live para esse pessoal todinho, né? Para o pessoal ver, porque o que a gente vai entregar hoje aqui é de extrema valia. Né? É uma coisa que são duas pessoas que já moram no Canadá há muito tempo, que vão falar em relação a finanças aqui no Canadá, que conhecem as coisas daqui e é uma coisa que vai ser muito importante para todo mundo. Então, mandem isso para todo mundo. Sigam isso no Canadá, gente, porque assim, eu gosto muito de acompanhar os posts que ele faz, né? Não só sobre essa questão de planejamento, mas ele ensina muita coisa sobre como funciona essa questão financeira no Canadá. Então, já sigam no. Vão lá no @investir no Canadá, dá um follow lá que o Pablinho agradece aqui. Vai lá. Então, você vai falar? Agora eu te cortei. Oi? Você já falou o que você queria falar porque eu te cortei.
Não, sempre, não, sem problema, sem problema. Mas você ia falar mais alguma coisa antes de falar as perguntas? Não, pode começar as perguntas. Então, pronto. Como começar a poupar dinheiro para o Plano Canadá ainda no Brasil? Pois é, isso é a pergunta de milhões, né? Muita gente fala, como é que eu junto dinheiro? Agora, com o dólar do jeito que tá, como é que eu faço para juntar dinheiro para o Plano Canadá? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, e eu queria o teu input nisso, que é a questão do... Você tem que saber mais ou menos quanto você vai precisar. Né? Você não pode começar a pensar em guardar sem saber quanto vai precisar. Quanto é que você vai gastar no college? Quanto é que você vai gastar, por exemplo, em habitação? Quanto é que você vai gastar, mais ou menos, numa feira mensal para alimentar você e sua família? Ou se você, somente se você vier só. Quanto você vai gastar com o restaurante, se for sair para restaurante? Então, você tem que saber isso tudo, né? Ter uma ideia. Você não vai saber exatamente, claro. Mas ter uma ideia de quanto você vai gastar para poder exatamente pegar aquele valor e fazer um plano. Tá bom, eu preciso de, sei lá, vou chutar um número aqui. Não sei. 60 mil reais. 70 mil reais, ou mais, 80 mil reais. Pronto. E eu penso em migrar em 2 anos. Então, como é que eu faço para juntar 80 mil reais em 2 anos? Né? Sobra todo mês meu salário, sei lá, R$ 1.000. Não vai dar. Né? R$ 1.000 por mês em 2 anos vai dar 24 mil reais. Então, não dá. Então, o que é que tem que ser feito? Essa semana eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram muito legal, que foi: o que é que vocês fizeram para economizar para vir para o Canadá? Ou que deixaram de fazer, né? O que deixaram de fazer, né? O que fizeram para economizar, deixando de fazer, né? Ou fazendo menos. E eu recebi uma lista enorme de coisas, né? Enorme, 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 de várias coisas extremamente interessantes que eu vou começar a ler aqui, que muita gente vai se identificar e vai ser uma dica para muita gente que não sabia dessas coisas, né? Por exemplo, mudando para um apartamento mais barato. O pessoal alugava um apartamento caro, aí passou. Oi? Morando com a sogra. Calma, vai chegar, tem essa também, calma aí, calma aí. Sorry. Calma aí, tem essa também. A primeira é mudando para um apartamento mais barato. Né? Você sai de um apartamento lá de 3 quartos, 2 quartos, e passa por um quartinho durante 2 anos para apertar para fazer o plano. Um plano Canadá exige esforços. Né? Não é todo mundo que tem o dinheiro sobrando para poder vir para cá. Então, exige esforços. A segunda coisa que falaram também foi cozinhando tudo em casa. Acho que o pessoal tinha costume de sair e comer na rua, né? E resto de comida fora no Brasil é super cara. Então, o pessoal passou a realmente cozinhar mais em casa, fazer mais comida em casa, levar quentinha para o trabalho, essas coisas todas. Quer queira, quer não, $20 por dia, R$ 20 por dia que você vai economizando ali do almoço, no final do mês vai dar R$ 600, né? Então já é um dinheirão. Fazendo bico, né? Vai ver que a pessoa entende de computador, aí vai consertar computador, ou entende de finanças, vai fazer um negócio desse, um negócio daquele, né? Morando com os pais, muita gente falou que voltou a morar com os pais durante um período para juntar esse dinheiro do aluguel ou da casa que tinha que vendeu. Voltou a namorar com a sogra. Voltou a namorar com a sogra, né? Voltou a namorar com a sogra, não sei se é uma boa, não. Mas... não sei se vale a pena, não. Mas tô brincando. Bom, alguém vai ter que voltar a morar com a sogra, né? Porque faz com a sua... Não, ainda bem que minha sogra não tá me vendo aqui, mas minha sogra, te amo. Muita hora extra, né? Fazendo muita hora extra no trabalho. Para aluguel, voltar a morar com os pais, vendendo apartamento, cortando gastos não essenciais, né? Muita gente tem muito gasto não essencial. É um Netflix, é um YouTube Premium, é não sei o que, coisa que realmente não precisa e vai cortando. Passar a tomar café em casa ao invés de Starbucks, né? Você vai no Starbucks no Brasil, não sei nem quanto é um café no Starbucks no Brasil, deve ser caríssimo, né? É muito caro. Ou, se já é aqui, imagina lá. E aí, faz em casa, se leva para o trabalho e já economiza aí no Starbucks, né? Sem sair para comer fora, né? Diminuindo realmente as saídas para comer fora, essas coisas todas. Cortando idas, happy hours, né? Diminuindo essa interação, porque quer queira que não, uma saída para um happy hour, você vai gastar uns R$ 100. Vendendo carro e usando transporte público e Uber. Isso aí é muito interessante, porque quando você vende o carro, você deixa ele pagar seguro, você deixa ele pagar IPVA, você deixa ele pagar manutenção, ou seja, é uma série de custos que tem associados ao veículo que você passa a parar de ter. Então já ajuda bastante também. Vendendo móveis e eletrodomésticos da casa, mas isso eu acho que foi quando estava mais próximo realmente da viagem, né? Diminuindo as viagens, parando as viagens, né? Viagem que fazia de férias. Dispensando a faxineira, né? Já incorporou o modo canadense aí de fazer as coisas em casa a pessoa mesmo. E achei muito interessante essa última, que é
assumindo que o salário era 20% menor e economizando, né? A pessoa recebia, sei lá, 100, Já e tirar. tira 20% automaticamente para o Plano Canadá e fala, meu salário agora é 80, acabou-se, né? Isso aí é uma boa também, se a pessoa puder, claro. Não é todo mundo que pode botar 20% para o lado do salário, mas para quem pode, é uma super tática. Então, esses são alguns dos pontos que eu recebi que são relativamente interessantes e que ajudam realmente na preparação aí para o Plano Canadá. Eu queria só fazer um comentário seguinte, né? Eu falei, né? Em qualquer lugar, Mequetrefe, e pronto, você paga R$ 8.000. Gente, quando eu vim para cá, e eu tenho certeza que quando eu veio para cá, né, também estava diferente. Não foi só o custo de vida aqui que aumentou, mas também o dólar. A gente tem que estar preparado quando a gente fala sobre você economizar para o Plano Canadá. A gente tem que economizar para o pior cenário possível. É o cenário onde o dólar vai subir de uma forma exorbitante, como subiu, bateu 4,60, né? O dólar canadense ali no ano passado. Acho que foi ano passado, né? Ficou muito alto, ficou muito alto. Eu nunca vi o dólar canadense naquele preço, né? Eu, quando vim para cá, tava 2 e alguma coisa, né? Passou depois para 3 na hora que eu paguei meu college, e a gente tem que ir se preparando para isso e ir também. Então, o mínimo do mínimo do mínimo não é saudável para você, como um imigrante aqui, e não é saudável para, como é que eu vou dizer, para o seu processo de visto, nem para o seu processo de PR, nem para nada. Tente sempre mirar no máximo que você puder quando você está falando sobre planejamento financeiro. Ah, é impossível. Eu ganho R$ 1.000 por mês, eu não tenho como guardar. E aí, como é que a gente faz? É difícil. Mas o problema de você vir com o dinheiro apertado não é nem só a possibilidade de dar um problema, né? É a questão do estresse extra que você vai ter por causa do dinheiro. Porque a imigração é um processo estressante. Você chega num país novo, é uma cultura nova, é uma língua nova, você vai procurar um emprego, vão ligar para você para fazer uma entrevista, você não vai entender bulhufas do que estão falando, né? A minha tática era a seguinte, quando eu cheguei aqui, me ligavam para mim para fazer entrevista, eu não atendia. Eu deixava cair na caixa postal, e aí eu ia em casa, num quarto fechado, e ouvia. Ou seja, imagina o estresse dessa pessoa, ainda pensando, pô, meu salário, meu dinheiro que eu trouxe está apertado, vai dar ruim, vai dar ruim. Não ajuda. Então você vir com um bufferzinho extra, com um montantezinho extra, já te dá um certo alívio que vai tirar a pressão de todo o resto que você tem aqui, né? Não somente do lado financeiro, mas também, seja de entrevista de emprego, seja de interação com as outras pessoas, seja de foco, seja de tudo, né, que você precisa aqui no Canadá. Exato. Aqui falando assim, relatos de pessoas que conseguiram economizar os meios que utilizaram, acho que você já falou, né? Eles já falaram. Onde deixar o dinheiro guardado do college, o dinheiro do college guardado? Tá, essa aí é uma pergunta também interessante pelo seguinte. Eu falo muito de renda variável, né? Investir em ações, investir nessas coisas todas. Só que investir em renda variável é uma coisa que... A renda variável varia, né? Pode ser que hoje esteja bom, amanhã pode cair. Então, no curto prazo, investir em renda variável, como ações e etc., na bolsa de valores, é uma coisa extremamente arriscada. Então, quando você pega o dinheiro do seu college, que é um dinheiro que você precisa daquele dinheiro, você não pode arriscar perder um centavo daquele dinheiro, até porque você vai usar ele no curto prazo. Renda variável não é indicado. Porque pode ser que daqui a um mês os 30 mil que você tinha vai virar 25, né? Vai virar 20. Então, isso é extremamente arriscado. Se a pessoa estiver no Brasil, existem alguns investimentos em renda fixa que estão rendendo muito bem hoje em dia e que são seguros e não tem perigo de perder dinheiro, como por exemplo um tesouro direto atrelado à Selic, que é a taxa lá no Brasil, que estão pagando até bem. Então, para quem está no Brasil, pode deixar o dinheiro investir num fundo desse, um tesouro Selic, por exemplo, da vida. E isso não é recomendação de investimento, tá? Isso é só uma possibilidade que pode ser, que vai render por enquanto a pessoa vem para cá. Mas existem vários outros contas de investimento que a pessoa pode fazer no Brasil, não somente essa. Isso foi somente um dos exemplos que você pode fazer. Aqui no Canadá, a mesma coisa. Se a pessoa chega aqui e não pagou ainda o college, não é recomendado também deixar em renda fixa. Então você vai ter que deixar em ou uma poupança, ou dependendo de quando você for utilizar o dinheiro, tem uns certos investimentos em renda fixa aqui que eles, é tipo um CDB no Brasil, não sei se você conhece. Ele deixa o dinheiro preso durante um tempo e no final você pega o dinheiro mais os juros. Então, isso também é uma oportunidade que você pode fazer aqui.
Se for uma coisa para você pegar em 6 meses, existe um tipo de conta aqui no Canadá que a gente chama de ISA, né, que é HISA, que é High Interest Savings Account. É uma conta poupança que ela rende um pouco mais, tá? Mas se você for comparar com o Brasil, ela rende muito pouco. Porque a renda fixa do Canadá, ela é ridícula, ela rende muito pouco comparando com o Brasil. Mas você estando aqui não tem alternativa, né? Então deixa o dinheiro numa conta ISA, que é uma conta líquida, que vai render um dinheiro ali enquanto o dinheiro está parado para pagar o college, e você não tem risco de diminuir o valor que você tem ou perder dinheiro. Então chegou a hora de pagar o college, vai lá, pega o dinheiro e paga. Enquanto o Brasil deixa também o investimento em renda fixa para não ter risco de perder dinheiro. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta, como uma pessoa totalmente noob nesse assunto. Quando você fala assim, ok, o dinheiro do college é um valor bem alto, é um valor que, né, é perigoso que você coloque num investimento de renda variável, né, que você falou. E que você também falou que a curto prazo, então isso seria ruim, seria melhor. Arriscado, não é que é ruim, é arriscado. E que o ideal seria se fosse, então, a longo prazo. Quando a gente está pensando no dinheiro do college, a gente está pensando assim, às vezes, um planejamento de 1 a 3 anos. Você acha que 1 a 3 anos ainda é considerado curto prazo ou já 3 anos já se torna longo prazo? Não, é curto prazo ainda. É curto prazo ainda. Porque, por exemplo, a gente vê os investimentos dos últimos 2 anos, né, desde a época da Covid, ainda está tudo quebrado, né? Ainda está tudo caindo pra caramba. Se você for ver o rendimento da Bolsa nesses últimos 2 anos, está bem, bem ruim. Então, se a pessoa começou a fazer investimento no começo antes da pandemia, aí deu a pandemia, caiu 20%. Uhum. E ainda está aí tentando se recuperar durante esses 2 anos, não sobe, desce, não tá essas coisas todas. É arriscado, né? Então, 1, 2, 3, 4 anos ainda é uma coisa que você tem que ter ciência que é arriscado. Quando a gente fala em investimento em renda variável, existe um gráfico que eu vi um dia em relação à correlação entre o tempo investido e o risco. Uhum. Quanto menor o tempo investido, maior o risco de perder dinheiro. E quanto maior o tempo investido, menor o risco de perder dinheiro. E era uma correlação bem interessante, que era bem assim. O risco, ele diminuía de acordo com o tempo investido. Então, se você pensar, Pablo, investimento de 10 anos é relativamente, não vou dizer seguro, porque é renda variável, mas é extremamente mais seguro, você tem muito mais possibilidade de ter um retorno positivo em 10 anos do que em 1. Mas muito mais. Claro que depende do ativo que você vai investir. Independente do ativo, 1 a 3 anos é um período curto e arriscado para você botar em renda variável. Se você precisar do dinheiro. Se é um dinheiro que você vai precisar, um dinheiro que você vai precisar usar, é arriscado. Perfeito. Aí aqui tem uma que diz assim, maiores desafios para recém-chegados no Canadá. Isso aí também é uma pergunta chave, né? Pergunta super interessante, porque a pessoa chega aqui no Canadá e não conhece nada, né? Não conhece banco, não conhece os tipos de contas que tem aqui, não conhece a questão do credit score, que é extremamente importante aqui no Canadá, não conhece um bocado de coisa que a pessoa precisa saber para chegar aqui já com o pé direito. Falando do credit score, por exemplo, muita gente chega aqui e no primeiro mês já quer comprar um carro financiado. Isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Por quê? Quando a pessoa chega no Canadá, ela chega com o credit score lá embaixo. Tá? O credit score, para quem não sabe, é um número que vai de 300 a 900 e ele fala quão confiável você é em relação às finanças. Então, quem chega aqui, ninguém te conhece. Então, você tem 0, você tem 300. Então, quando você vai fazer um financiamento de carro, o cara vai olhar o teu credit score e vai dizer, aqui ela chegou agora, ela tem 0 de credit score. Então, as taxas de financiamento de juros vai ser lá em cima. Se você esperasse alguns meses para o teu credit score subir, começando a pagando conta em dia, utilizando tendo a utilização de crédito ideal, o teu crédito vai subir com o tempo, né, com alguns meses, e quando chegar no crédito bom, quando você for na mesma loja, o cara vai dizer, aqui ela tem um credit score bom. Então a taxa que ia ser 9% ao ano, agora vai ser 4%. Entendeu? Então, dependendo do teu credit score, tu pode ter esse problema aí de compra de carro. Dependendo do teu credit score, tu não vai ter acesso a cartão de crédito. Né? A maioria dos cartões de crédito, eles exigem um número mínimo de credit score para poder autorizar aquele cartão. Então, se você chegar aqui
Olhou lá, eu quero esse cartão Prime aqui do banco, Platinum, Black, que dá todos os benefícios. Você vai ser negado, porque teu crédito score é baixo. E quem chega aqui não conhece isso, né? Então vai chegar aqui e vai quebrar muita cara em relação a isso. Então você chegar aqui já sabendo isso tudo, já vai te poupar essas dores de cabeça, né? O que é que eu falo muito nas minhas consultorias? O pessoal fala, Paulo, tô indo para aí daqui a 2 meses, o que é que eu faço? Então vou ali, tá aqui a lista de coisas que você tem que fazer. Se liga nisso, 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 pá, 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 pá. E aí a pessoa já chega aqui sabendo isso tudo, né? Eu toco muito essa questão do credit score, porque quer queira que não, é uma coisa que vai te acompanhar o resto da vida aqui no Canadá. Você com 70 anos de idade, se quiser comprar um carro, vão olhar teu credit score. Vão olhar teu credit score, né? Você, Pablo, eu tenho $500 mil na minha conta. Serve de nada. Só serve se você for comprar à vista. Mas se você for financiar, ele vai olhar teu credit score. E se o teu credit score for baixo, tu vai ter juros altos, né? E isso não só para cartão de crédito e nada. O que acontece também é que muitos proprietários de imóveis, eles utilizam credit score para ver se eles vão alugar o apartamento para você ou não. Para ver se você é uma pessoa que paga em dia. E isso é um problema para nós imigrantes, porque não é que a gente não paga em dia, que a gente é irresponsável com o dinheiro, porque a gente não teve tempo de mostrar. A gente chegou aqui, como é que eu vou ter um histórico se eu acabei de chegar? Esse é um dos problemas que eu tô tendo agora, tentando alugar um imóvel para minha irmã. Eu já tô pensando assim, eu vou alugar no meu nome, com Pois é, o meu tudo, para não ter encheção de saco. Porque é uma pois coisa é. muito doida, né? Que é muito difícil e eles levam isso em consideração 100% das vezes. É. Aí o que acontece muitas vezes é que eles exigem 2 meses adiantado ou 3 meses adiantado para poder alugar o apartamento e ter uma certa segurança que você vai pagar o resto das parcelas, né? Mas se você tiver um crédito score bom, o cara vai olhar e dizer, aqui que ela paga em dia, ela não tem problema não, né? O crédito score dela tá bom, então quer dizer que ela paga em dia, que ela não atrasa, blá blá blá. Então não vou ter problema. Então crédito score é uma coisa que é ligada com tudo na vida aqui no Canadá. Então isso é muito importante. Então vamos lá. Maiores desafios. Tem o crédito score, claro, a língua, né? Você não... Por mais que você ache que saiba a língua no Brasil, que chega aqui você vê que é totalmente diferente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz 1 ano e meio de francês, né, que eu moro no Quebec. Fiz 1 ano e meio de francês lá em Recife. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, eu fui na Subway e pedi um sanduíche. Não entendi nada. O cara tava falando nada, nada, nada. Eu fiz, caramba, eu estudei 1 ano e meio para isso. 1 ano e meio. Eu não consigo pedir um sanduíche. Aí me ferrou, né? Mas beleza, então língua também é extremamente importante. O que mais? A questão de banco, né? Conhecer os bancos. Conhecer, saber que a maioria dos bancos eles possuem pacotes para recém-chegados. Que você não vai pagar taxas mensais para ter uma conta corrente, né? Porque os bancos aqui eles cobram aquela taxinha mensal, mas se você for um recém-chegado imigrante, você pode ter uma conta de recém-chegado. E essa conta vai te dar 1, 2 ou 3 anos de conta corrente sem custos, pode te dar um cartão de crédito, que é extremamente importante para você criar o seu credit score, você construir o seu credit score, né? E tem outros bancos que não têm isso. Então é muito importante você pegar um banco que tenha isso para recém-chegado. Pablo, eu sou um estudante, eu estou indo para o Canadá como estudante, eu posso ter uma conta de recém-chegado? Não. Você vai ter uma conta de estudante, que é similar. Você também vai ter desconto nas tarifas, você também vai ter algumas... Pode ter uma diferença ou outra em relação às coisas que o banco vai dar, mas o fato da tarifa você não vai ter também, porque você é estudante. E você pode ter acesso a cartões de crédito também sem taxas anuais, o que é super legal. Bacana. Então, esses são alguns pontos que são importantes realmente de ficar de olho. Existem muitas oportunidades de trabalho no Canadá para quem estuda e pode trabalhar algumas horas por semana? Muitas, muitas, muitas. Pelo seguinte, o que eu vejo muito aqui, pelo menos na região, é que tem McDonald's, tem Tim Hortons, tem restaurantes que não abrem porque não tem empregados, né? Eles só abrem alguns horários específicos. E eles estão sempre procurando gente que pode trabalhar de manhã, gente que pode trabalhar à tarde, gente que pode trabalhar à noite. Lojas também. Muita loja está procurando pessoas. Então, tem pessoa que pode trabalhar no shift da noite. Tem pessoa que pode trabalhar no shift da manhã. Então, se a pessoa vem para cá, pode trabalhar 20 horas, por exemplo, e estuda durante o dia, pode ser que essa pessoa possa trabalhar à noite, se a pessoa tiver afim precisar. Uhum. Essas oportunidades existem, né? A mão de obra aqui no Canadá, ela está hoje em dia muito escassa, né? Tem muita loja fechada, muita... Uma coisa que eu nunca imaginei ver.
uma Tim Hortons, porque para quem não conhece é uma loja que vende café e donut e um bocado de coisa aqui, que só abre algumas horas durante o dia e tem dia que nem abre. Eu fiquei impressionado pela falta de gente para trabalhar. Então é uma coisa que, pô, tem vaga no Canadá para trabalho? Tem. Se a pessoa tiver a permissão, ela vai arrumar um emprego, ela vai trabalhar. Isso é fato. Ela só não arruma um emprego se ela não procurar. Não E procurar. não procurar é capaz de ela arrumar um emprego mesmo assim. É. E também, se a pessoa chegar aqui e dizer, ah, não, só vou trabalhar na minha área. Eu sou, sei lá, engenheiro, eu só vou trabalhar como engenheiro. Aí realmente vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Mas se a pessoa tiver o espírito aberto, a mente aberta, dizer, bicho, eu preciso de dinheiro para segurar aqui, né? E depois eu vejo essa questão aí da minha profissão, aí consegue. Aí tem trabalho de rodo. Só não trabalha aqui que não quer. Pois é. Aí fala assim, primeiros passos financeiramente falando quando chegar no Canadá. Eu acho que você falou sobre a questão da conta, né? Do credit score. Tem a questão de se atentar ao credit score, abrir uma conta em um banco que não tenha taxas. Uma coisa muito importante também, sem brincadeiras, se atentar a essas coisinhas pequenas, né? Porque, por exemplo, tem gente que eu já fiz consultoria e fez, Pablo, eu vou fazer Uber aí. Eu preciso comprar um carro. Então, realmente, não dá para você esperar 3, 4, 5 meses para você esperar o teu crédito cortar lá em cima para você comprar um carro para poder trabalhar. Se você vai usar um carro para trabalhar, aí dane-se o credit score. Você vai, compra e bota o dinheiro para dentro. Né? Isso que é importante. Então, chegar já com um plano direitinho do que vai fazer. Né? Do que vai fazer. Acho que é muito, muito importante em relação a isso. Ok. Bom, essas foram as dúvidas que o pessoal deixou. Pablo, muito, muito, muito obrigada. Gente, sigam no Instagram, @investindocanadá. Eu queria que você desse alguma mensagem assim final para o pessoal que está ali lutando para guardar uns centavinhos no Brasil para vir pra cá. E é isso. Tá, eu cheguei aqui há 12 anos atrás, né? E quando eu vim para cá era outra época, outros processos eram bem mais fáceis. Hoje em dia está muito complicado por vários motivos, né? Primeiro, os processos mudam. Os processos hoje estão bem mais complicados que antigamente. Tem a questão do dólar também, né? Que o dólar aumentou horrores. Então, eu sei que é difícil, não é fácil. Quando eu falo para vocês, economizar 20% do salário, não sei o quê, eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso. Mas, foco. Né? Eu acho que a questão é foco. Ter foco, pensamento positivo, vai dar certo, ver o que tem que ser feito, né? Planejar tudo direitinho. Pode ser que não seja em 6 meses, pode ser que não seja em 1 ano. Né? Mas monta aquele plano ali do que você precisa fazer até chegar lá, que você vai conseguir. Né? E chegando aqui, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Eu já digo logo, vai ser difícil. Mas vale a pena. Segurar a onda aqui. Até para quem já está aqui também, que está nessa live, que tá pensando, tá difícil, pensando em voltar ao Brasil. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Né? Todo mundo passa por problema aqui, todo mundo passa por dificuldade, eu sei que é difícil. Mas segura a onda um pouquinho que vai dar certo. Pensamento positivo, pensamento positivo. Só fazendo um adendo, eu demorei 2 anos para sentir que eu estava em paz aqui. Então, assim, a gente passa por um monte de coisa. Eu não passei por um monte de coisa que a maior parte de vocês acaba passando, e vocês não passaram por um monte de coisa que eu passei. Então, assim, 2 anos foi o tempo que eu levei para me adaptar. A gente se adapta, eventualmente. Se não adaptar, o Brasil está aí para vocês também, mas eu acho que eu concordo com ele, eu acho que vale muito a pena essa tentativa e economizem o quanto vocês conseguirem aí para vir para cá. E sem deixar de lá também que o Plano Canadá é um plano de vida. Então tem que ser levado com seriedade. Né? Não é uma viagem para Mangaratiba que você vai fazer. Não é uma viagemzinha para a praia que você vai passar um mês e volta. Não. É uma mudança radical. É um plano de vida. É uma mudança que a sua vida vai se definir aqui. É um milestone na sua vida. É um ponto na sua vida. Tipo, sabe aquele álbum de figurinhas da vida que você vai passando? Isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Uma das figurinhas vai ser mudança para o Canadá. Então levem isso com seriedade. Adorei esse exemplo, adorei. Na cabeça agora eu falei. Bom, muito obrigada pela live maravilhosa, como sempre. Gente, agradeço também a todo mundo que assistiu. Por favor, sente o dedo no joinha, no coraçãozinho, né? Para agradecer o tempinho que ele tirou aqui para fazer essa live com a gente. Quem pegou a live no finalzinho, a gente vai postar no YouTube e no Instagram, no IGTV, para que vocês possam ver. E é isso, vou deixar ele se despedir e eu me despeço agora. Beleza, obrigado pessoal. Tchau, tchau, boa noite para todos.